Esta gravação está associada a essa iniciativa do programa de gravar depoimentos, de registrar depoimentos sobre o impacto que a ditadura militar teve sobre a realização da pesquisa antropológica aqui no Brasil, né, no período em que eu justamente começava a minha carreira, né. Eu entrei no Museu Nacional para fazer o mestrado em 1974 e comecei logo naquele ano a fazer pesquisa no bairro de Jurujuba, em Niterói, para a cadeira do Gilberto Velho, de Antropologia Urbana, e me interessei por uma série de aspectos que caracterizavam aquele bairro, muito peculiar, um bairro de pescadores, e comecei ainda no final do ano a fazer uma pesquisa mais sistemática. A situação em Jurujuba, assim, à primeira vista, parecia ser muito tranquila e distanciada dos problemas maiores políticos da nação. Um bairro popular, mas com um tipo de trabalho que não era, enfim, de operários importantes, de indústrias importantes, de segmentos dinâmicos da economia nacional naquela época, a pesca, né? Então parecia uma coisa discreta, um investimento sem maiores implicações políticas. Mas logo que comecei a trabalhar, e sobretudo quando comecei a discutir o meu projeto de pesquisa com aquele que veio a ser o meu principal interlocutor no bairro, o senhor Humberto, a situação foi se transformando de maneira inquietante. Porque o Humberto, e eu posso revelar o seu nome porque ele já se tornou um personagem de um dos livros que eu publiquei, com a autorização dele, a sua história de alguma maneira está retratada no livro As Três Famílias. Humberto tinha tido uma carreira política, sindical, de certa maneira, importante. E se encontrava naquele momento numa situação de muita depressão, porque tinha sido reformado pela Revolução, tinha sido expulso da Marinha e tinha ficado com grandes dificuldades de manutenção de sua família, até porque, em função de certas dinâmicas próprias do universo da pesca, da produção da pesca, ele também tinha ficado meio cantonado, meio colocado de escanteio no mundo que tinha sido o seu mundo de trabalho, o seu mundo de identidade original. Humberto era muito claro a respeito dessas vicissitudes, dessas características da sua vida, e me contava coisas que foram se revelando ser perigosas em termos de exposição pública, né? Até porque ele próprio chamava atenção que no bairro de Jurujuba e no contexto do trabalho na pesca, havia muitas dissensões internas e havia o risco de que houvesse informantes do sistema de repressão policial ali no bairro e que, portanto, de alguma maneira, a minha própria presença no bairro devia ser motivo de especulações e tensões que poderiam redundar em algum risco para mim mesmo ou para os meus interlocutores no campo. Com isso, o primeiro efeito maligno, né, dessa situação de medo e desconfiança que pairavam sobre toda a vida nacional e que eu pude perceber então que também se estendiam àquele recanto longínquo, distante, tão específico da vida das nossas cidades aqui, da região da Guanabara, também lá se estendiam e me apresentavam seus riscos. E eu passei a ter muito controle com o caderno de campo, né, porque eu temia que pudesse cair em mãos inconvenientes e que algumas das coisas que Humberto me confidenciava pudessem redundar em prejuízo tanto para as pessoas a que ele se referia, como para ele próprio e sua família, como para mim, eventualmente, né? De modo que eu perdi muitos dos dados importantes que, naquela época, ele verbalizava de maneira muito agressiva e nítida, né? Porque ele estava muito envolvido nesse sentimento de humilhação, enfim, de destruição da sua vida, né? Que tinham sido acarretados pela ditadura. Ele tinha sido, depois de pescador, né? Ele era nativo do bairro de Jurujuba. Depois de viver da pesca, ele tinha entrado para a Marinha e tinha se tornado, na época em 64, ele era
guarda-costas do então ministro da Marinha, o almirante Paulo Mário, que caiu justamente, né, com a Revolução. E Humberto tinha sido, enfim, afastado no bojo de todas as intervenções radicais que tinham sido feitas nas Forças Armadas, inclusive, naquela época, né? E tinha perdido todas as suas condições de sobrevivência. O almirante Paulo Mário, que eu cheguei a encontrar uma vez, através do Humberto, era inclusive seu compadre. Então havia uma relação muito próxima de um relacionamento quase familiar entre Humberto e alguns dos personagens que tinham sido mais diretamente marcados pela repressão de 64. Além do mais, havia outras histórias complexas que me remetiam para uma série de necessidades de cuidados. Humberto falava muito de um militante do Partido Comunista que tinha feito um trabalho de esclarecimento, de conscientização no bairro junto aos trabalhadores da pesca, no período imediatamente anterior a 64. E esse senhor tinha suscitado, mesmo dentro do bairro, reações complexas, tanto de adesão à sua proposta generosa de uma transformação social e de um desvendamento das condições de exploração no trabalho da pesca, quanto tinha suscitado resistências, né? E tinha sido denunciado, em 64, possivelmente por pessoas de dentro do bairro. Esse senhor, que eu depois também vim a conhecer, era uma pedra de toque das dificuldades e das tensões que prevaleciam no bairro. O meu trabalho de mestrado foi justamente sobre o trabalho na pesca, sobre as contradições que cercavam esse tipo de atividade social. E eu chamei a atenção nesse trabalho como que havia uma peculiaridade muito própria de Jurujuba, que era o fato da pesca em Jurujuba, que era o fato de ali conviverem a pequena produção mercantil, as antigas canoas, né, do antigo sistema de produção pesqueira, com as traineiras, que já era um sistema industrial, em que você tinha separação muito nítida entre o armador, que era o capitalista, que às vezes ainda era um trabalhador, às vezes não, e os operários proletarizados, né, que tinham perdido as suas canoas e passavam a ser assalariados, de certa maneira, das traineiras. Isso então fazia com que houvesse uma tensão social muito grande, uma tensão social interna ao bairro, porque no bairro moravam lado a lado e eram frequentemente parentes entre si, armadores e operários. E havia uma particular preocupação com os intermediários, né? Isso é um papel que é muito conhecido, né, nas estruturas de poder e de exploração, né, nos sistemas fabris, né, o Zé Sérgio Leite Lopes trabalhou com isso no Nordeste, que são os encarregados, os empregados, aqueles personagens que ficam de intermediários entre os capitalistas, os armadores, no caso da pesca, e os operários, os trabalhadores braçais, né? E que são pessoas ambíguas, que estão ao mesmo tempo, podem estar do lado do patrão, do lado do empregado, né? E isso em Jurujuba era muito marcante, muito claro, né? E eu tinha que lidar com essas pessoas ao mesmo tempo, né? Porque meu trabalho de pesquisa era voltado para o trabalho, então eu tinha que frequentar as traineiras, eu tinha que sair nas canoas e nas traineiras, e para isso dependia da autorização dos patrões. Isso me tornava, de alguma maneira, também ambíguo e suspeito aos olhos dos trabalhadores, porque, afinal de contas, quem era aquele sujeito de fora que vinha assistir ao trabalho embarcado, né, no mar durante 15 dias no mar, esse tipo de coisa, de certa maneira onerando a própria reprodução social deles, já que a minha alimentação era a alimentação do barco e as despesas do barco eram descontadas dos seus salários. Enfim, isso aí entra uma série de outras cogitações, mas apenas para acentuar que a minha presença não era univocamente vista como segura pelos próprios trabalhadores, e eu não me sentia seguro em relação a uma série de moradores e interlocutores do bairro que podiam a qualquer momento, enfim, fazer com que o meu empreendimento ou o meu material de pesquisa caísse em mãos inadequadas, né? Tempos depois, quando voltei a trabalhar com Jurujuba e particularmente com a família de Humberto, as coisas tinham mudado, porque tinha havido a redemocratização, Humberto tinha sido reincorporado à Marinha,
tinha sido, enfim, recebia então uma pensão que era considerável em termos do seu meio social, e a sua própria leitura a respeito da sua história tinha mudado completamente. É um famoso efeito antropológico, né, como Dom Tasso do Sidney Mendes. Humberto não me falava mais daquelas coisas que eu tinha deixado de anotar no caderno de campo, porque por medo, por preocupação, tanto em relação a ele quanto a mim. E eu nunca mais pude recuperar muitos dos aspectos, dos detalhes da história, das histórias que tinham sido relatadas naquele primeiro período, porque o meu interlocutor tinha mudado em função das mudanças sociais e políticas que tinham sido supervenientes ao longo desse período. Felizmente, né, porque isso representou, né, a redemocratização representou uma mudança radical nas condições de reprodução de muitas das pessoas, não só Humberto tinha sido afetado pela repressão no bairro de Jurujuba, mas muitos outros de seus colegas, e com isso eles tinham retomado as condições de gerenciar a sua vida de uma maneira digna, né? Mas, infelizmente, um resultado assim, tópico, microscópico, mas relevante para o modo como a pesquisa tinha se dado naquele campo, foi esse de impossibilitar o registro, né, a manutenção de registros, que, a meu ver, teriam sido muito importantes em termos de recuperação do modo como não só a pesca em Jurujuba e as contradições da pesca tinham se dado nos anos 60, como pelas condições específicas da repressão que tinha se abatido sobre o mundo da pesca e sobre o mundo da marinha, né, que eram mundos que mantinham entre si muitas ligações, muitas capilaridades em função da experiência do trabalho no mar, né. Humberto era também ex-combatente, né, tinha trabalhado nos comboios de defesa da costa brasileira na época da Segunda Grande Guerra. E boa parte da sua fúria contra a repressão que se tinha batido contra ele a partir de 64 se devia ao fato de não terem respeitado a sua condição de ex-combatente, né? Era uma coisa que era particularmente dolorosa para ele, não poder estar expondo em público, coisa que depois ele voltou a fazer com muito garbo e muito gosto, né, a ostentação das suas insígnias de ex-combatente, seu boné, suas medalhas, etc. A ambiguidade de que se cercava assim para ele, o pertencimento às Forças Armadas como uma coisa digna e as Forças Armadas como uma coisa indigna que o limitava, o tolhia, impedia a sua reprodução, foi uma das coisas mais incríveis que eu já assisti em termos de fenômeno social provocado pela experiência da ditadura militar, né? Quer dizer, ele tinha, no momento em que eu o conheci, ele estava no ponto máximo de um leque de posições de desespero e fúria contra os militares, né? Contra o governo militar que se tinha assenhoreado, né, da nação e das Forças Armadas. Quando eu o reencontrei, depois da sua reintegração, ele tinha podido recuperar a memória querida para ele da sua condição de ex-combatente e tinha voltado a se considerar um militar, né? Com gosto, né? E passou a participar das diversas atividades em que os ex-combatentes são representados, desfiles, 7 de setembro, etc. Isso foi uma coisa muito peculiar, sobre a qual, aliás, não escrevi até hoje, que era esse efeito específico sobre a representação do pertencimento às Forças Armadas nesse contexto, né? Pode ser que eu tenha tido excessivas precauções na época, no fato de não registrar tudo o que havia de interessante naqueles depoimentos nos meus cadernos de campo da época. Mas a verdade é que todos nós vivíamos num clima de muita preocupação, inclusive no Museu Nacional, né? Logo que eu entrei, pude perceber logo as tensões que havia dentro do museu e dentro do programa, inclusive, né? Havia uma colega de departamento, uma antropóloga biológica, de quem se suspeitava que fosse ligada de algum modo às forças de repressão. Não se sabia muito bem o que poderia advir dali. E dentro do programa havia um colega de doutorado de quem se dizia que tinha denunciado alguns dos professores no massacre de Fix, né, quando foram aposentados diversos professores. Havia o marido de uma colega de doutorado da minha geração que era suspeito de ter, sob tortura, denunciado seus companheiros de militância.
e ele se exilou, se autoexilou depois disso e viveu toda a vida no exterior. Enfim, mais do que, ou mais do que eu não, além de todos os eventos concretos de prisões, torturas, perseguições que ocorriam a cada momento naquele contexto, havia esse clima maligno de insinuação, de desconfiança, de medo entre nós, né? Assim como para Humberto isso aconteceu em relação à sua experiência das Forças Armadas, para nós mesmos na vida da academia, na vida cotidiana da academia em geral, da UFRJ, do museu e do programa, se insinuava do mesmo modo esse clima perverso, maligno, né? Eu também tinha, quando entrei para o programa em 74, para o mestrado, eu era funcionário da reitoria da universidade. E lá eu também tinha presenciado, tinha acompanhado, eu tinha entrado justamente na universidade em dezembro de 68. Ou seja, num momento absolutamente crítico. Eu me lembro de estar ainda no mês de teste, ter ido trabalhar no sábado com o subreitor a quem eu estava associado na época, o Dr. Paulo de Góes, no sábado em que o AI-5 foi divulgado, né? E as aposentadorias da FRJ, e me lembro da angústia de algumas pessoas dentro da reitoria, né? Enfim, a própria reitoria era muito dividida. O reitor Muniz de Aragão era uma pessoa do sistema, irmão do general Muniz de Aragão, e aparentemente tinha sido indicado em função dessa condição, mas o professor Paulo de Góes era uma pessoa que, nem sei se ele era propriamente de esquerda, mas era uma pessoa a quem repugnavam os métodos da ditadura. E então acompanhei muito de perto, já ali, começando a trabalhar, né, com 19 anos, o drama das aposentadorias na universidade, né, a sucessão de nomes eminentes da ciência brasileira que foram bater ali à porta da reitoria para saber qual seria o seu destino naquele momento dramático, né. Depois eu me tornei secretário do CEPEG, do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação, por onde passava, e por minhas mãos passavam todas as teses da universidade. E eu já tinha descoberto antropologia e comecei a ler com muito gosto as dissertações e teses do Museu Nacional. Inclusive, para meu encanto, a tese de Lígia Segor, né, A Nação dos Homens, que me chamou tanto a atenção que eu vim depois a tomá-la como minha orientadora de mestrado. E um pouco depois, eu até mencionei isso recentemente no meu memorial de titular, eu soube que estavam procurando pelo exemplar da tese de Lígia, que estava na biblioteca da universidade. Ele estava comigo porque eu tinha pego para ler, né? Eu o retive, então, guardei comigo durante alguns anos, até que se dissipassem os riscos. Enfim, não foi por isso, certamente, que se desanuviaram as suspeitas e as possíveis implicações que se avolumavam sobre alguns de nossos colegas da época, mas certamente contribuía para esse clima de temor, preocupação, desconfiança a que eu me referi, né? É isso.